Bom dia a todos. É um prazer enorme para mim estar participando dessa jornada sobre tabagismo, álcool e outras drogas no Brasil e no mundo, apresentando aí os dados, os estudos e vendo o que a gente pode fazer com a nossa função como pediatra para ajudar nessa questão tão complexa. Eu agradeço imensamente o convite do Dr. Lotufo para participar da jornada, para mim é um prazer enorme e agradeço muito à Sociedade de Pediatria de São Paulo por todo o apoio nesse evento e espero que seja bem produtivo, que a gente possa aproveitar bastante as aulas e discutir bem esse assunto tão complexo. Então, para mim, coube falar sobre a situação do consumo de álcool e outras drogas no Brasil e no mundo. Eu vou apresentar os dados do que tem de mais recente aí, em termos de estudos de como está essa situação e dos dados relativos, principalmente a crianças, né? Tem bastante dados de adulto e eu vou apresentar o que tem de estudado sobre esse assunto para crianças. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa palestra. Vamos começar então falando sobre tabagismo. Tá? Eu vou abordar tabagismo, depois álcool e depois outras drogas. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Ela é responsável por 8 milhões de óbitos por ano por doenças relacionadas ao tabaco. As doenças relacionadas ao tabaco custam bilhões de dólares a cada ano, em função não só da assistência médica, mas também da perda de produtividade. O uso de tabaco é considerado pela Organização Mundial de Saúde um obstáculo significativo para o desenvolvimento, e o hábito de fumar é tipicamente estabelecido durante a adolescência. Né? A maioria dos fumantes começou a fumar antes dos 18 anos de idade. E aí que vem então realmente a importância da atuação do pediatra para tentar prevenir esse início desse hábito. Então, os dados mais recentes da OMS, agora de 2020, estimam que 22,8% da população no mundo fuma. A gente sabe que sempre a incidência é bem maior nos homens, né? Então atualmente são 37,5% dos homens que fumam e 8% das mulheres. Né? A OMS trabalha com estimativas, então ele vai vendo os dados pregressos e tem até uma estimativa para 2025, então a gente vê que eles vêm caindo. Felizmente o consumo de tabaco no mundo vem caindo. Né? Esses dados se referem a pessoas acima de 15 anos de idade. Quando a gente vê em relação à faixa etária, a gente vê a faixa etária que mais interessa aqui para o pediatra, né, acima dos 15 e até os adultos jovens, 24 anos, a gente vê uma prevalência de 15% de fumantes nessa faixa etária. Aqui a gente tem por região no mundo, né, a OMS sempre trabalha com regiões do mundo, a América é essa vermelhinha. Então, a gente vê que todas as regiões, felizmente, o consumo de tabaco tem diminuído. E então a gente vê uma coisa interessante, que dos dados apresentados, a gente vê que todos eles estão diminuindo, mas o único que conseguiu chegar na meta da OMS, que é uma redução de 30%, é a América, a região das Américas. Né? Então, a gente tem uma redução estimada aí até o ano de 2025 de 33%, de quando começou a fazer essa mensuração em 2000. Né? E a gente vê que realmente a América é a única que está conseguindo isso, ou seja, o tabagismo está diminuindo em todas as regiões, mas da forma com que a OMS gostaria, é só as Américas que estão conseguindo. Os estudos dos adolescentes de 13 a 15 anos mostram uma incidência aí de tabagismo de 12%, né, dá 43 milhões de adolescentes fumando no mundo, né, dos 13 aos 15 anos. Esse número é bastante preocupante. Né? Se a gente pensa que 12% de todos os adolescentes entre 13 e 15 anos fumam, é um dado que preocupa bastante a nós pediatras. E agora, apresentando dados brasileiros, eu vou apresentar os dados mais recentes do Vigitel, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2006 pelo governo brasileiro, de estudo
não só de tabagismo, de álcool, mas dos hábitos dos brasileiros. É um trabalho bem bonito, bem interessante, e esses dados acabaram de sair do forno, foram publicados, são os dados da pesquisa de 2019, é sempre anual a pesquisa, foi publicado na última semana de abril. Né? Ela trabalha pesquisando pessoas acima de 18 anos em todas as capitais, né, dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Então a gente vê que no Brasil a gente tem 9,8% de fumantes, 12,3% no sexo masculino e 7,7% no sexo feminino. Né? A frequência é menor em menores de 25 anos e maiores de 65 anos e diminui com a escolaridade. Então eu vou apresentando aqui esses dados. Então a gente vê o total de 9,8% de fumantes. Na faixa etária dos 18 a 24 anos, adultos jovens está em 7,9%. 9,9% para homens e 5,5% para as mulheres. E aí aqui tem os dados por faixa etária. Né? Então nessa faixa etária que a gente tem que atuar, né, abaixo dos 18 anos, a gente sabe que essa pesquisa que considera pessoas acima de 18, dos 18 a 24, é quase 8% que fuma. Quando a gente vê a escolaridade, acontece uma coisa interessante, que é quanto maior a escolaridade, menor a incidência de tabagismo. Então a gente vê que com 0 a 8 anos de escolaridade, a incidência é quase 14%, e quando a pessoa tem mais de 12 anos de escolaridade, cai para 6,7%. Então é um hábito que vai diminuindo conforme maior a escolaridade. Quando a gente pega São Paulo, como é que está São Paulo em relação ao tabagismo no mundo, a gente vê que para homens, a cidade, né, de São Paulo, comparado com as outras capitais, ocupa o terceiro lugar de maior incidência de tabagismo para homens e o segundo lugar de maior incidência para mulheres. E a gente vê que, felizmente, os dados mostram que a prevalência do tabagismo está realmente diminuindo. Se a gente pega 2006, do primeiro Vigitel, a gente vê que vai diminuindo. Esse ano aconteceu uma coisa um pouco preocupante, curiosa e preocupante, que ele vinha diminuindo todos os anos. Em 2018 foi 9,3% e houve um aumento do ano de 2018 para 2019, né, de 9,8%. Então todos os anos houve uma queda, esse último ano houve um aumento. Mas, de uma forma geral, ao longo do tempo, a gente vê uma queda de 0,54% por ano, né, no tabagismo, que é um dado bem animador. Então, a gente vê esses dados aqui, o gráfico mostrando, desde 2006, né, que ainda não tem o gráfico de 2019, que foi 9,8%, ou seja, aqui aumentou um pouquinho. Mas a tendência, até agora, sempre foi de diminuição. Né? É o que a gente espera aí, que consiga diminuir cada vez mais. E esses são fumantes passivos, também com a diminuição da incidência. Se a gente tenta pegar dados um pouco mais antigos, como eu falei, o Vigitel começou em 2006, aqui eu coloquei todas as pesquisas aí que estudaram isso. Então a gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição de 1989, olha, mostrava 34,8% das pessoas fumavam naquela época, é um número bem alto, né? 43% dos homens. E aí a gente vê com todas essas pesquisas que foi diminuindo. Então, em 2003, a Pesquisa Mundial de Tabagismo no Brasil mostrou 22,4%, depois 18,5%, essa outra pesquisa de 2013 e 2014, e o Vigitel 9,8%. Né? Então, se a gente pega esses dados anteriores ao Vigitel, começando em 1989, nós tivemos uma redução de 34,8% de incidência de tabagismo para 9,8%. Né? Então, é bem expressivo. Obviamente, isso é mérito de todos os esforços que vêm sendo feitos, né? Então, o reconhecimento, né, aqui começando em 1989, com essa primeira pesquisa que eu mostrei, a gente vê que começaram então os aumentos dos impostos sobre cigarros, as imagens de advertência, depois a proibição de fumar em locais fechados. Então realmente é uma melhora grande da época que se permitia vender chocolate para criança em forma de cigarro, até o momento atual, onde não pode fumar em lugares fechados, tudo isso vem surtindo efeito. Né? E aí eu quero apresentar alguns dados sobre pessoas abaixo de 18 anos, né, ou seja, a população pediátrica.
esse levantamento nacional de álcools e drogas, o segundo levantamento de 2012, mostrou que a prevalência de tabagismo em adolescentes de 14 a 17 anos é de 3,4%. 5,2% para meninos, 1,6% para meninas. Né? Então, isso já são dados pediátricos. E os adolescentes de 14 a 17 anos, nesse estudo, comparado com o primeiro levantamento nacional de 2006, houve uma redução importante, foi de 6,2% para 3,4%, uma queda de 82%, então é um dado bem significativo que mostra que os esforços estão sendo recompensados. Essa outra pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ele analisa adolescentes do 9º ano e do ensino médio no Brasil. Para o 9º ano, ou seja, estamos falando aí de crianças de 14 anos de idade, 18,4% experimentaram cigarro em algum momento na vida. E 5,6% fumaram um cigarro nos últimos 30 dias. Aqui mostra também a diferença entre meninos e meninas e mostra uma coisa interessante, que a experimentação de cigarro e o fumo nos últimos 30 dias é muito maior na escola pública. Então, 19% contra 12% que experimentaram cigarro alguma vez na vida, e de que fumaram nos últimos 30 dias, 5,9% na escola pública contra 3,6% na escola privada. Aqui a gente vê também uma queda, né, de 2009, nessa pesquisa nacional de saúde escolar, eram 24,4%, foi para 22,2% em 2012, e o último dado de 2015, 18,4%. Tá? Foi feito também novamente essa pesquisa em 2019, mas ainda não foram publicados os dados. Quando a gente pega a faixa etária um pouco maior, não só do 9º ano, mas dos 13 aos 17, ou seja, pega o que seria o 9º ano e o ensino fundamental inteiro, a gente tem que 29% experimentaram o cigarro, tá? De 13 a 17 anos, sendo que 5,4% fumaram nos últimos 30 dias e 10% dessas pessoas fumaram o primeiro cigarro antes dos 14 anos de idade. Né? Então, é um dado aí também preocupante, 10% dos que começam estão apresentando o contato aí com o cigarro antes dos 14 anos de idade. Isso aqui eu só quis colocar que é dentro do último relatório da Organização Mundial de Saúde do ano passado, é um destaque para as ações no Brasil, ou seja, tem uma página mostrando que o Brasil está conseguindo um controle aí do tabagismo importante, então isso é um mérito aí para quem trabalha com isso, que estão surgindo efeitos, todos esses esforços. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o consumo de álcool. O álcool é a substância psicoativa mais amplamente utilizada no mundo. Seu uso começa na adolescência. O uso precoce de álcool está associado a problemas de saúde na vida adulta e o aumento do risco de se tornar um consumidor excessivo ao longo da vida. E a gente sabe que o consumo de álcool na adolescência está associado ao insucesso escolar, a acidentes, violência, tabagismo, uso de drogas ilícitas e sexo desprotegido. Então, os dados mais atuais da Organização Mundial de Saúde mostram essa pesquisa é feita com pessoas acima de 15 anos de idade, mostra que 43% das pessoas no mundo consomem álcool. Na América, esses dados são maiores, são de 54%, né? E sempre tudo que se diz respeito ao consumo de álcool sempre chama atenção à Europa, onde realmente o consumo sempre é maior, aqui quase 60%. Então a gente vê aqui, ao longo dos anos, no mundo, isso diminuiu um pouquinho, foi de 47,6% em 2000 para 43% em 2016, e nas Américas de 63% no ano 2000, consumo de álcool para 54% agora, desses dados de 2016. E quando a gente analisa os jovens de 15, os adolescentes de 15 a 19 anos, a gente tem que 26% dos adolescentes no mundo consomem álcool, e na região das Américas é de 38%.
Aqui a gente analisa litros de álcool per capita, litros de álcool puro, ou seja, é feita uma conversão para litros de álcool puro. No mundo são consumidos 6,4 litros per capita, na região das Américas esse valor é de 8, né? E como mostrei sempre, a Europa lidera esse ranking aí com 9,8. Se a gente pega o Brasil, né, os dados especificamente do Brasil, a gente tem um consumo de 7,8 litros per capita, um pouquinho menor do que a média considerando todos os países da América. O Vigitel, ele se propôs a estudar o consumo abusivo de álcool, ou seja, não quem consome ou não álcool, mas o abuso do álcool. E ele, como aqui que ele considera abuso de álcool? O consumo em uma única ocasião nos últimos 30 dias de 5 ou mais doses de álcool para homem ou 4 ou mais para mulheres. Cada dose seria uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça, whisky ou qualquer bebida destilada. Então o Vigitel quer estudar o consumo abusivo. E o que ele mostra é que 18,8% da população acima dos 18 anos apresentou um consumo abusivo nos últimos 30 dias, né? Esse é sempre dos últimos 30 dias. Então é um dado bastante alto, né? 20% das pessoas nos últimos 30 dias consumiram em uma única vez 5 ou mais doses no caso de homens, 4 ou mais doses no caso de mulheres. E a idade de 18 a 24 anos, adultos jovens, esse número vai para quase 26%, bem alto também. Os anos de escolaridade mostram o oposto do tabagismo. O tabagismo, quanto maior a escolaridade, menor a incidência de tabagismo, e no consumo abusivo de álcool, não, é o contrário. As pessoas com mais escolaridade têm um consumo abusivo de álcool maior do que aquelas de menos escolaridade. Em relação ao consumo de álcool, o São Paulo, ele para homens fica praticamente o penúltimo lugar, e para mulheres mais ou menos na média nacional. O dado que preocupa é que o consumo de álcool ele vem aumentando no Brasil, né? No mundo a gente viu que estava diminuindo, no Brasil, segundo o Vigitel, ele vem aumentando, ele chegou até a ser maior do que agora em 2016, mas a gente vê uma tendência ao longo do tempo de aumento. Atualmente, como eu falei, é 18,8%. Se a gente vê desde o início do Vigitel, que é 2006, houve um aumento de 0,16% por ano, né? Então, um aumento do consumo, uma coisa preocupante. E quando a gente fala, então, agora de adolescentes, a gente pega aquela pesquisa nacional de saúde escolar para adolescentes do 9º ano fundamental, a gente vê que experimentaram álcool 55% alguma vez na vida e que consumiram álcool nos últimos 30 dias 23,8%. Lembrando, nós estamos falando aqui de crianças, adolescentes de 14 anos de idade, né? E mais uma vez o consumo maior nas escolas públicas não é tão grande quanto a diferença de tabagismo, mas ainda existe uma diferença de escola pública com maior consumo de álcool para os adolescentes do 9º ano do ensino fundamental. E um dado alarmante, né, 21,4%, repito, dos adolescentes de 14 anos referem que já sofreram algum episódio de embriaguez na vida. São Paulo está aqui, digamos, num terço superior em relação ao consumo de álcool e talvez pela influência europeia a gente vê que os estados da região sul são os que mais consomem. Então a gente vê o Rio Grande do Sul como o maior consumidor de álcool, depois Santa Catarina, aí vem Mato Grosso do Sul e o Paraná em quarto, ou seja, os 3 estados aqui da região sul ocupam aí um lugar entre os 4 que mais consomem. Aqui já é uma análise um pouco maior, não só do ensino fundamental, mas pegando do 9º ano do ensino fundamental, mas pegando de 13 a 17 anos, ou seja, até o ensino médio, e aí já aumenta bem a incidência aí do consumo abusivo de álcool, 30%, né? Então é bastante. Se a gente pensa que a gente está falando de adolescentes de 13 a 17 anos, que pela lei não deveriam consumir álcool nenhum, a gente vê que quase 30% tiveram um consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, é um dado bem significativo.
Aqui só uma curiosidade, o tipo de álcool consumido no Brasil, a gente vê que 62% é cerveja, 34% são destilados e 3% vinho. E em relação ao uso de drogas ilícitas, a gente tem esse trabalho das Nações Unidas, também publicado agora, os dados de 2019, uma pesquisa com 15 a 64, pessoas de 15 a 64 anos, a gente vê dados um pouco assustadores. A gente vê que 271 milhões de pessoas utilizaram drogas no último ano, o que equivale a 5,5% da população, né? Então, o uso de maconha em 188 milhões de pessoas, que equivale a 3,8% da população, opioide 53 milhões de pessoas, cocaína 18 milhões de pessoas, anfetamina 28 milhões de pessoas e êxtase 21 milhões de pessoas, né? Então, em termos de porcentagem aqui nessa coluna, então, em qualquer utilização de alguma droga ilícita, nos últimos 12 meses, 5% da população é um dado também preocupante. A gente vê que, infelizmente, o uso de drogas ilícitas vem aumentando ao longo do tempo. Então, a Organização Mundial de Saúde, comparando os dados de 2009, tinha 4,8% da população utilizando algum tipo de droga ilícita, e em 2017 foi para 5,5%, ou seja, uma variação para mais de 14,6%. Já em relação à população brasileira, a gente tem esse terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas na população brasileira, esse trabalho com pessoas de 12 a 65 anos, mostrou que 10% usaram, 9,9% usaram algum tipo de droga ilícita na vida, 3,2% usaram nos últimos 12 meses e 1,7% usaram nos últimos 30 dias, sempre maior a incidência em homens do que em mulheres. E a gente vê aqui por faixa etária, a nossa faixa etária pediátrica de 12 a 17 anos, 4% utilizaram drogas, alguma droga ilícita alguma vez na vida, 2,3% utilizaram nos últimos 12 meses e 1,3% utilizaram nos últimos 30 dias. Né? Considerando de novo a faixa etária, 12 a 17 anos, esses números são preocupantes. A utilização maior é de maconha, 7,7%, depois cocaína 3,1% e crack 0,9%. E a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é aquela que avalia as crianças do ensino fundamental e do ensino médio, mostraram que no ensino fundamental 9% utilizaram alguma droga, 9,5% de homens e 8,5% de mulheres, sendo na escola pública também bem acima a utilização do que na escola privada. E nos últimos 30 dias, 4,2% utilizaram drogas. Então, de novo, não falo repetidas vezes porque são dados que chamam a atenção. A gente está falando de meninos e meninas de 14 anos de idade, onde 4,2% utilizaram alguma droga ilícita nos últimos 30 dias. A maconha foi utilizada em 4,1% dessa população do 9º ano e crack 0,5%. Então, as conclusões que eu queria deixar aqui é que o tabagismo e o consumo excessivo de álcool trazem enormes prejuízos para a saúde e acarretam um altíssimo custo financeiro. São hábitos que se iniciam na adolescência, cabendo então ao pediatra atuar na sua prevenção. O tabagismo vem diminuindo no mundo, o Brasil tem feito um bom trabalho para contribuir com essa diminuição. O consumo de álcool no Brasil vem aumentando, sendo motivo de preocupação, principalmente entre adolescentes e adultos jovens, e a utilização de drogas ilícitas está aumentando no mundo, e sua utilização por adolescentes menores de 18 anos representa uma grande preocupação e a necessidade de ações voltadas para a sua prevenção. Então, com essas conclusões, a gente vê que ainda tem muito trabalho para ser feito. Eu acho que dividindo em termos de tabagismo, álcool e drogas, a sensação que eu tive estudando esse tema e me preparando essa aula para vocês é de que em relação ao tabagismo as coisas estão melhorando, acho que o Brasil
ela tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, tanto é que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, mas em relação, e obviamente precisa continuar sendo feito esse trabalho, obviamente a gente quer que nenhum adolescente comece a fumar, isso é obrigação, a gente ter como objetivo que nenhum adolescente fume. E agora, em relação ao álcool e às drogas ilícitas, a situação já é inversa, ela não está diminuindo, ela está aumentando, principalmente no Brasil. O álcool no mundo está diminuindo, no Brasil está aumentando, e as drogas no mundo e no Brasil estão aumentando. Então, eu acho que a gente, como pediatra, tem uma importantíssima atuação nesse sentido, de prevenir a utilização de tabaco, de álcool, de drogas ilícitas e trabalhar nesse sentido. Tá? Agradeço mais uma vez o convite para a participação, foi um enorme prazer estar aqui com vocês.